Olá, gente! Olá! Boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos ao Start 5, esse movimento que vai trazer conteúdo para você de qualidade. É um movimento de vários palestrantes que estão aqui para participar, para entregar para você coisas que vai fazer diferença na sua vida. E agora eu vou chamar uma querida minha também. Ai, eu amo tanto, meu coração é grande, né? Porque todas as pessoas são tão queridas para mim. Mas eu vou chamar uma pessoa que a gente conversa muito nos nossos bastidores. Nós falamos sempre assim de dar continuidade, de nos desafiar sempre, de dar um start, de movimentar. E eu estou muito feliz porque ela, assim, me surpreendeu demais esses dias e vai trazer uma essência que já estava com ela e ela melhorou esses dotes. Elediana Regis, tá? Ela é de Linhares, Espírito Santo. Ela é casada, tem uma filha chamada Sara Maria, que é um amor, que às vezes ela aparece nas nossas reuniões, nas lives. Vocês têm que conhecer essa família. Ela é graduada em pedagogia, pós-graduação em educação inclusiva, mas, antes de tudo, ela é uma mulher maravilhosa. Vou convidá-la agora. Palmas aí, gente, compartilha, que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa minha convidada. Eu vou estar compartilhando também e já estou chamando a Elediana para estar conosco nesse momento. Uau! Maravilhosa! Muito obrigada! Boa Obrigada a tarde, você por estar gente. aqui, tá? Fique à vontade, se apresente. Para precisar de compartilhar a tela ou algo assim, você manda aqui que eu já faço tudo direitinho. Olha, aproveite, agora é o seu momento, minha querida, vai brilhar, vai colocar bastante constelação na família de todas as pessoas. Muito obrigada, Elaine. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos vocês que estão aqui participando nesta tarde. Ai, uma alegria estar aqui, ter tido essa oportunidade. Então, já quero começar agradecendo. Agradecer a Elaine por esse convite, né, por ela ter idealizado esse evento, por tudo que ela tem feito para que a gente realmente consiga dar sequência aos nossos projetos. E agradecer também a todos vocês que se dispuseram a estar aqui, a participar conosco, que nos deram esse voto de confiança, de acreditar no nosso trabalho e estar conosco nesta tarde. O meu muito obrigada a todos vocês já neste início. E como a Elaine já me apresentou, né, eu sou Elediana Regis, e nesta tarde eu venho aqui para compartilhar um pouco com vocês do meu conhecimento. E o tema da minha apresentação de hoje, é da dor à consciência. E eu quero trazer, então, para vocês esse tema. E para a gente iniciar, eu quero começar fazendo uma pergunta. E a minha pergunta é: você reconhece as suas origens? Mas eu quero que vocês deixem essa pergunta, porque mais lá na frente nós vamos voltar a falar sobre a importância de buscar essa resposta na vida de cada um de nós. E para falar, então, desse tema que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje, eu quero fazer aí no que é. Quem você pensa que é? Essa pergunta te deixa desconfortável? Essa pergunta te deixa tranquilo? Você teria condições de responder a essa pergunta de prontidão? Ou precisaria de um tempo ainda para poder formular essa resposta para responder a essa pergunta? Muitas vezes, algumas pessoas vão precisar de muito tempo e de um autoconhecimento muito grande para conseguir responder a essa pergunta, né? Porque isso requer realmente a gente buscar
quem nós somos de fato. E isso leva tempo, realmente. E foi exatamente isso que aconteceu com a Ana. A Ana, ela é filha de uma mulher que tinha 5 filhos e foi abandonada pelo seu marido. A Ana, então, a mãe da Ana, então, se viu, então, era só uma dona de casa, tem que sair para a vida para trabalhar, né? Sair para o mundo para sustentar os seus filhos. Ela, então, vai trabalhar no restaurante de um posto de combustíveis. Trabalhando, um determinado dia, ela conhece um caminhoneiro e passa a noite com esse caminhoneiro. Como resultado, a Ana foi concebida. A partir daí, a mãe de Ana, então, começa a viver muitos desafios. Imaginem vocês, uma mulher, há mais ou menos 40 anos atrás, sozinha, com 5 filhos, já ter que conviver com o estigma de ter sido abandonada pelo seu marido e ainda por cima aparecer grávida sem ter um pai para apresentar. A mãe de Ana passou por muitos desafios, mas, mesmo com todos esses desafios, ela pagou o preço e resolveu e decidiu levar essa sua gravidez até o dia do nascimento da Ana. Quando a Ana nasceu, poucos dias depois, mais ou menos 40 dias depois que ela havia nascido, a sua mãe teve que voltar ao trabalho, né? Porque naquela época, mais de 40 anos atrás, as mulheres ainda não tinham conquistado esse direito de ter 4 meses ou 6 meses de licença maternidade, como graças a Deus nós temos hoje, né, essa condição de cuidar dos nossos filhos por esse tempo. Tá? E a mãe da Ana, então, vai trabalhar, né? E aí, como ela não tinha com quem deixar a sua filha, ela vai pedir ajuda a uma tia sua e pede que essa tia tome conta da Ana. Essa tia dela prontamente aceita tomar conta de Ana. Essa tia dela era uma mulher, assim, que tinha uma vocação especial para a maternidade. Porque imaginem, uma mulher que já tinha 14 filhos biológicos, uma filha adotiva, alguns desses filhos já eram adultos, já estavam até casados, e ela aceita tomar conta dessa criança. Ela aceita tomar conta, então, da Ana. E passaram-se alguns meses, e essa tia da mãe de Ana começa, então, a ter uma afeição muito especial por ela. Então, ela pede à mãe de Ana que entregue a menina em adoção. A mãe de Ana, considerando que aquilo seria o melhor para a filha, que naquele momento, naquela situação, seria melhor para a filha ser criada por um pai, por uma mãe, uma família, né, ali, ela então decide entregar a Ana em adoção. Então, aos 6 meses de idade, a Ana passa a ser oficialmente filha, né, desse casal. Essa história, né, da Ana poderia ser uma história muito feliz, mas a história da Ana tinha que ser diferente. E aí, o que aconteceu? Essa acolhida, esse amor que ela recebeu dos seus pais adotivos, esse aconchego, né, de ter uma família, infelizmente, isso não durou por muito tempo. Porque quando a Ana tinha um pouco mais de 1 ano de idade, a sua mãe veio a falecer. E menos de 2 anos depois, o seu pai também veio a falecer. E Ana, então, fica órfã, né, de pai e de mãe, e ela fica sendo criada por alguns desses seus irmãos, dessa família que a adotou. Ana poderia considerar aí que a sua história
teria um final feliz. Mas não foi assim. Não foi assim porque a Ana cresceu sem saber quem ela era. A Ana considerava que ela não nem deveria ter nascido. Ela não tinha consciência, ela se sentia abandonada, se sentia rejeitada por sua mãe, não conseguia compreender por que a sua mãe, né, tendo criado seus outros filhos, não criou a ela também. Então a Ana cresceu se sentindo rejeitada, abandonada. A Ana chegava até a pensar que o seu nascimento tinha sido um mero acaso e que nem precisaria ter acontecido. E a Ana, por rejeitar, por se sentir rejeitada, ela também acabou rejeitando a sua mãe. E muito mais ainda, rejeitar o pai, do qual nunca nem soube da existência dela e que ela nunca também havia conhecido. Então, esse sentimento da Ana a acompanhou por muito tempo. Por muito tempo, a Ana não sabia qual era o seu lugar nesse mundo. Por muito tempo, a Ana achava que ela não tinha o seu lugar, ela não conhecia, né, as suas origens. Ela conhecia a sua história, porque ela sempre soube, né, da sua mãe. A sua mãe, quando ela era criança, sempre a procurava, tentava se aproximar, mas a Ana a rejeitava. E esse sentimento de rejeição acompanhou a Ana por muito tempo. Até que já na vida adulta, a Ana passa por uma experiência e a partir dessa experiência ela muda o seu olhar para aquela sua história. Ela então começa a entender que ela precisava aceitar aquela sua história, honrar a sua história e honrar também as suas origens. A Ana, então, com essa nova consciência, ela começa a fazer mudanças na sua vida. Então, quando a Ana conseguiu compreender tudo isso, a vida dela começou a ter um outro sentido. Vocês se lembram da pergunta que eu fiz para vocês lá no início da palestra? Eu perguntei se vocês reconhecem as suas origens. Se vocês conhecem e reconhecem as suas origens. Muito bem. Né? Talvez tenha alguém aqui que esteja assistindo essa palestra que tenha em sua história algo parecido com a situação que eu vivenciei. Sim, se vocês puderam perceber, a Ana sou eu. E só depois que eu pude entender a importância, né, da minha história, da minha relação familiar, que tudo isso começou, então, a fazer muito sentido para mim. E essa experiência pela qual eu passei, que me ajudou a mudar o meu pensamento, a mudar a minha atitude, ela fez tanto sentido para mim, né, que eu comecei, então, a buscar conhecer esse tema. E qual é esse tema? O tema, né, que eu comecei a buscar foi o tema das constelações familiares, porque foi essa experiência que eu fiz e que me proporcionou essa mudança de comportamento, né? E entender que quando nós mudamos esses padrões de comportamento, isso fica mais leve para a gente. Isso se torna, isso é uma forma de viver uma vida mais leve, uma vida mais plena. Elaine, eu gostaria que você colocasse o primeiro slide. Ah, apareceu aí. Então, gente, o tema que eu trago para vocês aqui hoje para compartilhar é esse tema da constelação familiar. E foi essa experiência, né, que me proporcionou essa mudança de pensamento, que me proporcionou olhar para a minha história de uma forma diferente. Mas, para quem não sabe, ou já ouviu falar,
O que é a constelação familiar? A constelação familiar é uma ferramenta terapêutica desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. Bert era formado nas áreas de teologia, filosofia e pedagogia. E Bert, ele atuava como psicoterapeuta. E a partir de diversos estudos, ele desenvolveu a terapia sistêmica e familiar. Pode colocar o próximo slide, Elaine. Essa figura, essa pessoa que vocês estão vendo aí, é o Bert Hellinger, né? Ele é considerado o pai, o criador, né, da constelação familiar, dessa teoria que ele criou, nessa terapia sistêmica e familiar. Dentro dessa terapia, o Bert, ele apresenta o conceito de campo sistêmico. Então, o que seria esse campo sistêmico? O campo sistêmico seria como que uma teia que envolve todos os familiares de uma forma que os une. Vamos pensar, então, que quando nós nascemos, todos nós, já nascemos em uma história que já está sendo contada. Vamos pensar que o nosso pai vem de uma família que tem uma história. A nossa mãe, de uma outra família com uma história. Os dois, então, se unem e essas histórias se cruzam. E os filhos que nascem a partir daí, eles recebem informações desses seus pais. Informações, assim como as informações genéticas que nós recebemos. Então, das informações que nós recebemos, que são informações também do inconsciente, elas são transmitidas pelos pais, que têm cada um aí a sua história. E vamos pensar como que não dá para a gente imaginar que a nossa história começa a ser construída como nós nascemos, porque se os nossos pais transmitem para nós as suas informações, eles receberam dos pais dele. A nossa mãe também recebeu as suas informações dos seus pais. Então, vamos imaginar aí, quando nós temos a possibilidade de fazer a nossa árvore genealógica. Quem já teve a oportunidade de fazer, né, ou sabe, né, que sabe como que funciona, a gente sabe que quando nós fazemos essa árvore genealógica, nós vamos buscar lá os nossos antepassados, né, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós. E eles, então, contribuem, né, para que as nossas informações elas sejam construídas. E os filhos, então, recebem essa informação, o que forma aí, como ele dizia, um campo visual. E a constelação, ela é uma terapia que pode ser feita em grupo ou pode ser feita também de forma individual. E o Bert Hellinger desenvolveu essa ferramenta quando ele entrou em contato com as dinâmicas de grupo, porque ali ele percebeu que a participação de representantes, que é como são chamados as pessoas ou os elementos que participam ali de uma sessão, que vão ajudar, que vão contribuir naquela sessão, é assim que eles são chamados. Então, a participação desses elementos, ela ajudava a captar as informações daquele cliente, né? E esses representantes, eles podem ser pessoas ou podem ser objetos. Quando a constelação é feita em grupo, então aí acontece a participação de algumas pessoas que estão ali e vão entrar dentro daquele campo sistêmico ali, daquela pessoa que está constelando. Então, ela vai ser um representante. E quando isso acontece de forma individual, então podem ser usados objetos, bonecos,
né? Enfim, podem ser utilizados todos esses recursos. E quem são esses representantes? Esses representantes, eles são pessoas que estão ali, pessoas ou objetos que estão ali para contribuir com essa visualização daquela situação que está sendo colocada naquela sessão. Mas só para lembrar que, quando um representante é colocado no lugar do pai do cliente, por exemplo, se esse representante é colocado no lugar do pai do cliente, ele não está representando o pai do cliente em si, mas sim ele está representando quem é aquele pai para aquele cliente. É a visão que esse cliente tem daquele pai dele, e não exatamente o pai como ele é, porque é a leitura que esse cliente faz desse pai, e é essa leitura que ele, então, vai apresentar ali. Então, por isso é que quando se utiliza de objetos, está se dizendo que aquilo é uma simbologia, uma representação. Né? Por isso, não há problema nenhum, né, em usar esse artifício, né, dos bonecos ou de objetos. O Bert também, ele disse que a constelação familiar ela é baseada em 3 princípios básicos. Esses 3 princípios, eles são a base, né, para a constelação familiar. E esses 3 princípios são pertencimento, ordem e cooperação. Elaine, pode colocar o slide, por favor? Isso. Então, aí são esses 3 princípios aí. E esses 3 princípios, né, da ordem, do pertencimento e da colaboração, o Bert os chamou de ordens do amor. Por quê? Por uma questão muito clara, que ele diz que todo o fato, todo o conflito gerador provém do amor puro, um amor que não faz julgamento entre o bom e o ruim, o certo ou o errado. Esse amor desconhece esse julgamento. Então, ele diz que esse amor é um amor cego. Né? O princípio do pertencimento. O princípio do pertencimento, ele diz que nada e nem ninguém pode ser excluído desse sistema familiar. Sendo assim, pessoas que não foram reconhecidas por alguma situação, elas não foram reconhecidas, ou assuntos que não foram falados, sabe aquela história de segredos de família, e esses assuntos que não são falados, ele diz que esses assuntos, eles precisam ser incluídos nesse sistema. Um filho que não chegou a nascer por algum motivo, alguém lá da família que cometeu um crime, algo que é considerado muito pesado, algo que é considerado muito errado pela sociedade ou por aquelas pessoas da família, e aí, por esse julgamento, né, desse erro daquela pessoa, essa pessoa acaba sendo esquecida de forma proposital. É como se ela não fizesse parte dessa família. Com o passar das gerações, essas pessoas vão sendo esquecidas. Então, ele vai dizer que qualquer tipo de exclusão faz com que o sistema atue sobre os mais novos para que eles acabem trazendo sintomas daquilo que foi excluído, fazendo escolhas ou tendo comportamentos parecidos com os de quem foi excluído ou daquela situação que foi excluída, que foi esquecida ali. Tá? Diana, mas é sempre assim? Não. Que porque não existem regras. Nós, por exemplo, acredito que vocês também já ouviram histórias de
dois irmãos, por exemplo, que são filhos de um pai alcoólatra, e aí um desses irmãos também se torna um alcoólatra, e o outro não. O outro vai viver a sua vida, se torna uma pessoa bem-sucedida. Então, não é uma regra, mas isso pode sim atuar. E no caso desse exemplo que eu acabei de citar, pode ser que esse filho, que também se torna um alcoólatra, pode ser que de uma forma inconsciente ele faça aquilo para que ele se sinta pertencente ao sistema, àquela situação que ele vivenciou. Lembrando, gente, que na maioria das vezes é o inconsciente que é afetado ali, é esse inconsciente que está atuando. Tá? O segundo princípio é o princípio da ordem. E o princípio da ordem, ele vai dizer que quem chegou primeiro é maior. Independente da situação, quem chegou primeiro é maior. Então, quando alguém se coloca como melhor ou maior que seus pais, seus avós, ou, enfim, alguém que faz parte desse sistema, isso causa o que ele chama de uma desordem. Então, quando há um julgamento em relação a alguém, e suponhamos que eu julgo alguém, eu acabo por me considerar melhor do que aquela pessoa e quero ocupar o lugar dele. Então, é preciso que se dê o lugar certo à pessoa para que a ordem seja restabelecida. Parece, né, um tanto complexo para a gente entender um pouco essas questões, mas se nós formos parar para pensar, a questão da ordem seria uma questão mesmo de hierarquia, uma questão hierárquica. Quem é que chegou primeiro? Foram os nossos pais, nós não viemos antes deles, então eles são maiores do que nós, pelo fato de terem chegado antes de nós. Nós somos já fruto, né, desses nossos pais, e que temos que sempre considerar e olhar para eles, os vendo, e que eles são maiores do que nós. Um exemplo desse tipo de situação do princípio da ordem pode ser percebido quando um filho ou uma filha ele cresce vendo o seu pai maltratar, humilhar, trair, desrespeitar a sua mãe. E esse filho ou essa filha, de uma forma inconsciente, ele quer ocupar o lugar do seu pai para cuidar dessa mãe. Só que isso acaba por trazer para ele consequências. Ele pode não conseguir viver a própria vida por carregar este peso de fazer pela mãe aquilo que o seu pai deveria ter feito. E isso vai contra a hierarquia, né? São os pais que cuidam dos filhos. Lembra que quando nós nascemos, nós somos completamente dependentes dos nossos pais ou de um cuidador. Até determinada idade, né, uma criança, um bebê, ele é completamente dependente. Então, a ordem é essa. A ordem é que os pais, então, que cuidem dos filhos. Mas quando esse filho se sente que ele é obrigado a cuidar dessa mãe porque o pai não fez isso, ele está tomando um lugar que não é dele. E ele precisa voltar para o seu lugar de filho, né, para que essa hierarquia ela seja, de novo, restabelecida ali. O terceiro princípio é o princípio da cooperação. Esse princípio da cooperação, ele também está ligado ao princípio anterior, que é o princípio da hierarquia. E ele vai dizer que pessoas que são hierarquicamente iguais, elas precisam ter um equilíbrio entre o dar e o receber.
Então, se eles estão no mesmo patamar hierárquico, precisa ter um equilíbrio entre o dar e o receber, para que ninguém sinta que está dando mais do que está recebendo, né? Este equilíbrio, ele consiste em a pessoa trocar as expectativas pelas possibilidades. É um caso, por exemplo, de relacionamentos amorosos, em que um se doa mais do que o outro e sente que merecia receber mais do que de fato ele recebe. Tá? Então, esses 3 princípios, eles são a base para o trabalho das constelações, pois eles atuam, como vocês veem aí, eles atuam como uma engrenagem, garantindo que, quando estes elementos eles estão alinhados, o indivíduo pode seguir a sua vida, tá? E para quem é a constelação? Né? Vocês podem estar se perguntando, mas para quem? Quem é que poderia ou que deveria fazer uma sessão de constelação familiar? A constelação familiar, ela é indicada para pessoas, toda pessoa que percebe que tem uma situação de dor, uma situação de dificuldade, de conflito, ou de algo que se repete na vida desse indivíduo. E ele percebe que aquilo é algo que está sempre ali acontecendo e aquilo começa a o incomodar, que é como se ele não conseguisse sair daquela situação, né? Exemplo de uma pessoa que percebe que ele está o tempo inteiro procrastinando. Então, isso começa a incomodar essa pessoa e ele, então, pode buscar aí, dentro da constelação, que ela pode ajudar a trazer essa clareza para que a pessoa possa entender o que está levando a viver este conflito. Por exemplo, uma pessoa que tem consciência de que ela ama a sua mãe, né, tem um amor imenso pela sua mãe, mas ela vive constantemente em conflito com essa mãe. Sempre acontece ali situações em que ela vai, de alguma forma, entrar em conflito com a mãe, vai brigar, ela vai julgar as atitudes dessa mãe, e isso faz com que as duas estejam, como se diz, meio que em pé de guerra, mesmo ela tendo consciência de que ela ama essa mãe. Então, nesse caso, seria preciso trabalhar o que está causando essa desordem. Se há esse amor, se há esse sentimento, então algo está causando uma desordem. Mas também é preciso dizer que a constelação, ela não é uma promessa de cura, nem é um milagre, tá? Ela é, sim, uma tomada de consciência dos motivos, das escolhas que estão sendo feitas, e a partir daí, então, ela vai assumir a sua responsabilidade. Responsabilidade não, diria autorresponsabilidade por buscar as respostas para aquilo que está impedindo, que está ali se repetindo na sua vida, tá? Então, imaginemos uma pessoa que sempre se envolve em alguma situação lá no seu trabalho, na empresa em que trabalha, e aí ela acaba por ser demitida. E quando ela é demitida, ela começa a dizer que é porque eu fui demitido, porque a culpa é do meu chefe, a culpa é dos meus colegas, os meus colegas têm inveja de mim, o meu chefe me perseguia, porque naquela empresa ninguém reconhecia o meu talento, e por aí vai. Então, aí se percebe que a pessoa ela está buscando respostas, mas que ao que parece a ela, não tem nada a ver com ela, mas que o problema é dos outros. Então, nesse caso, essa pessoa precisa tomar consciência de quais são as atitudes dela que estão levando a esse tipo de situação. E assumir a sua responsabilidade para mudar aquela situação, tá? Então, a constelação, ela vai ajudar
a trazer esta clareza para a pessoa. Ela não vai trazer a resposta do que a pessoa precisa fazer, mas ela vai trazer clareza, né? Ela vai indicar os caminhos para que a pessoa possa ir em busca, então, de fazer aquilo que ela precisar fazer para resolver aquela situação. O próximo slide, Elaine, por favor. Isso. Vocês estão vendo aí, né? Então, imaginem um iceberg como esse. Essa parte do iceberg que é vista e que é muito menor do que a que está abaixo da superfície, então nós podemos também olhar para essa imagem aí e pensar que um comandante de um navio pode se enganar com o tamanho desse iceberg e afundar esse navio. Foi o que aconteceu com o Titanic, né, na história mais famosa aí que nós conhecemos. Então, nós, fazendo uma comparação, nós podemos dizer que essa parte do iceberg que é vista pode ser comparada com o nosso consciente, que é muito menor do que a que está submersa. Né? A parte que está submersa é o nosso inconsciente, e é nessa parte que a constelação vai trabalhar. Por quê? Porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é o nosso consciente que está sempre ali atuando. Tudo que nós fazemos de forma consciente. E para acessar esse inconsciente, é preciso que se crie uma situação mais propícia, é preciso que se crie um ambiente para que esse nosso inconsciente ele seja acessado, porque senão nós vamos realmente, o tempo inteiro nós estamos ali no nosso consciente, fazendo tudo de forma muito consciente. Então, acessar esse inconsciente requer uma situação mais propícia, requer uma condição. Então, a constelação familiar, ela vai ajudar a trazer algo que está no inconsciente para o consciente. Tá? Então, algo que está guardado ali no inconsciente, ela vai buscar, então, acessando essas informações do sistema familiar e ajudando, né, a entender, né, que a pessoa possa entender a dinâmica em que ela está inserida e assumir a sua responsabilidade pela mudança. Tá bom? A constelação, ela é considerada, né, como eu falei, ela é uma ferramenta terapêutica que é considerada aí como uma ferramenta de uma terapia breve. Por quê? Porque é feita, o sujeito, a pessoa que se propõe a fazer uma sessão de constelação, ela vai fazer uma única sessão para resolver um único problema que ela esteja percebendo. Ah, mas e no caso de uma pessoa que ela não consegue ficar num trabalho muito tempo, o casamento dela está cheio de problemas, tem 10 anos que essa pessoa não fala com o pai, né? Não, ela vai parar e pensar quais desses problemas a estão afetando de forma mais grave, digamos assim, de forma mais urgente, e qual desses problemas, por exemplo, ela gostaria de levar para essa sessão de constelação, a fim de buscar essa resposta, né, que ela precisa para, a partir daí, fazer essas mudanças. Então, é preciso que se dê um tempo entre uma sessão e outra, para que o indivíduo possa, nesse período aí, ele possa entender e realmente entender e decidir quais são as atitudes que ele deverá ter para resolver aquele problema. E uma outra coisa, a constelação, nesse caso, ela não substitui as terapias tradicionais,
Muito pelo contrário, ela pode ser como uma auxiliar. Por quê? Suponhamos que uma pessoa faça uma sessão de constelação e ali, né, ao término dessa sessão, ela tem consciência de um problema, de uma situação que é tão grande que ela percebe que ela não vai dar conta de resolver aquilo sozinha, de buscar a solução para aquele problema que veio à sua consciência sozinho. Então, aí entra, né, as terapias tradicionais, para que ela tenha a ajuda desse profissional para conseguir formular aí, né, qual é a sua atitude a partir daí para resolver aquele problema. Então, ela precisa de um tempo, por isso que não é indicado que uma sessão de constelação familiar ela seja feita em um curto período de tempo, tá? Então, é preciso dar um tempo entre uma sessão e a outra, tá bom? Então, a constelação familiar, ela vai atuar dessa forma. Ela vai atuar ajudando essa pessoa a descobrir e lidar com esses comportamentos indesejáveis que ela está apresentando, tá? E também enxergar quais são os padrões repetitivos, padrões familiares que são repetitivos e que, de alguma forma, eles precisam ser quebrados, digamos assim. Né? Se são padrões, principalmente se levam a situações de conflito, situações de constrangimento, eles precisam ser quebrados. Imaginem uma mulher, né, que aos 15 anos ela fica grávida, sozinha, né, sem ter, né, um companheiro. Essa mulher, né, tem essa filha nessa situação. E aí ela cresce, né, e quando essa filha dela também tem mais ou menos a mesma idade que ela também acaba por engravidar ali sozinha, né? E isso vai se repetindo. Eu mesmo conheço caso disso, de perceber assim que já está na terceira geração em que isso acontece. E aí, qual é o padrão repetitivo aí? Essas mulheres, elas estão tendo esses filhos sem uma condição adequada, sem um companheiro, sem a presença de um pai para ajudar na criação desses filhos. Então, precisa que alguém, em algum momento aí dessa história, dessa família, que alguém que tenha essa consciência desse padrão repetitivo, que ela quebre esse padrão, que ela faça essa opção por quebrar esse padrão. Porque qual é o problema? Né? São filhos, nesse caso, né? São filhos que vão crescer sem a presença do pai, né? Que é uma figura tão importante na vida de cada um de nós. Tá? Diante de tudo isso que vocês ouviram, então, né, sobre a constelação familiar, eu gostaria de deixar 3 passos que podem ajudar vocês que entenderam sobre a importância de reconhecer as suas origens, a honrar a sua história. E aí eu vou pedir a Elaine para ela colocar o próximo slide. Então, se você aqui hoje entendeu, né, qual é a importância de nós buscarmos reconhecer a nossa origem, então vai aí, né, essa dica, esses 3 passos que podem te ajudar nesse processo. E o primeiro deles é aceite. Aceitar que a sua história é como deveria ter sido. E por mais que você tenha passado por alguma situação que tenha te trazido muita dor, muito sofrimento, não tem nada que você possa fazer para mudar isso. Não tem nada que se possa fazer. A história já aconteceu. Então, tem uma frase de um pensador que diz:
O que importa não é o que acontece, mas como você reage. Então, aceitar e seguir o seu caminho é a melhor coisa que você pode fazer. O segundo é ressignifique. Ressignificar é dar um novo sentido às experiências ruins que você viveu. Então, é olhar para essas experiências e conseguir transformar dores em aprendizados e oportunidades de crescimento. É como se diz no popular, é conseguir pegar um limão e fazer uma limonada. Então, ter essa capacidade e esta coragem de fazer isso te tornará uma pessoa muito mais forte. Então, ressignificar é a melhor opção, né? A melhor saída para quem tem aí algumas dores que sabe que às vezes estão impedindo de conseguir levar a sua vida. E, por último, agradeça. Agradecer, ter gratidão por sua família, por sua história, seja ela qual for, né? Sem colocar poréns, mas agradecer, seja ela qual for a sua história, é você dizer para a vida que você está pronto para novas e melhores experiências. É você dizer para a vida que, a partir daqui, o que acontecer, eu vou olhar, conseguir, eu vou me propor a olhar para isso de uma forma diferente. Olhar para isso de uma forma que isso me traga algum aprendizado. Bem, este assunto é um assunto que poderia ser falado por muito mais tempo, né? Visto que a constelação familiar, ela é e pode ser trabalhada em diversos âmbitos, como hoje, né, é muito usada em empresas, é usada no campo profissional, no campo amoroso, com relação a doenças, ao dinheiro, e em tantas outras situações. Atualmente, ela é usada também, é uma coisa que está assim, se destacando, é o uso da constelação familiar nas situações de problemas jurídicos, principalmente na vara de família, porque são processos que envolvem pessoas que por muito tempo elas estiveram lado a lado, muitas vezes pessoas que fazem parte da mesma família. Né? Imaginem quando é um processo de guarda de um filho, quando é um processo de partilha de bens materiais, e essas pessoas não conseguem chegar a um consenso. Então, é muito sentimento que tem ali envolvido, e isso acaba trazendo sensações, sentimentos como raiva, como rancor, né? E isso acaba fazendo com que esses processos se tornem ainda mais longos. Então, a constelação tem ganhado muita força nesse campo jurídico para fazer com que esses processos eles sejam mais rápidos, sejam resolvidos também de uma forma menos dolorosa, né? Um outro campo também onde a constelação está sendo muito utilizada é pelo o SUS. Né? O Sistema Único de Saúde também está já começando a utilizar a constelação familiar como uma forma de uma prática integrativa. Desculpa, esqueci aqui a palavra, mas de uma prática integrativa, tá bom? E, para encerrar essa minha palestra, eu gostaria de deixar para vocês uma frase do Bert Hellinger, que é considerado o pai, né, o criador aí da constelação familiar, para que vocês possam refletir. O Bert diz que somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com nossos pais, com a nossa origem e tomamos o nosso lugar, temos
a força. Muito obrigada pela atenção de vocês. Uou, que coisa linda, maravilhosa, que lindo ensinamento. Nossa, é muito bom entender como funciona a nossa vida, a nossa geração, o antes, o durante e o depois, o que precisamos melhorar, né, através de constelação familiar. O start da constelação familiar na nossa vida, qual a diferença que vai trazer total diferença. É sempre se conhecer um pouco mais, melhorando, né? Entendendo as nossas origens. Foi muito bem comentada aqui, as pessoas comentaram bastante, eu compartilhei os comentários de todas as pessoas que estão aqui, que têm interesse de entender mais, né, com a constelação familiar. Olha, a Renata colocou aqui, vou compartilhar aqui agora, vamos ver. Este assunto é para mim muito interessante. Parabéns por você compartilhar sua história e trazer clareza como funciona a constelação familiar. Verdadeiramente, muita gente ainda tem interesse, curiosidade de entender, aprender. Isso eu acho, eu entendo que aqui foi uma pincelada, algo básico, e que tem muito mais coisas, como você falou, para mais de 1 hora de palestra. E você está linda, parabéns por tudo. Gente, comenta aqui, vocês que gostaram da palestra dela. Eu vou estar também já compartilhando aqui as redes sociais, tá? Da Elediana e das participantes anteriores a ela também. Mas você foi linda, eu amei, quero aprender muito mais com você. E que você possa estar no Start 5 nas próximas edições. Olha os comentários, muito bom mesmo. Vou botar aqui, vou exibir aqui. Vamos ver quem está falando aqui agora. Vamos lá, então. Gente, vamos convidar as pessoas para poder estarem conosco aqui nesse ao vivo. A Rebeca colocou, muito curioso mesmo. Primeira palestra que eu ouço sobre esse tema. Amei, exatamente. E todas as pessoas que estão em busca do autoconhecimento, e hoje o autoconhecimento, né, a gente entende a importância de buscarmos esse autoconhecimento. Então, quem quer buscar o autoconhecimento, a constelação familiar também, ela proporciona, né, que a pessoa, de fato, chegue a essa clareza de algumas questões que estão aí meio que encobertas. Então, gente, realmente é preciso fazer a experiência e compreender um pouco mais para a gente entender da importância desse tema. E já agradeço a todos vocês que comentaram, todos vocês que participaram. Muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade e por estar aqui compartilhando conosco. Muito obrigada a todos. Um beijo, um carinho para todos vocês. Aqui para mandar para o grupo. Olha, obrigada a você, tá? Obrigada a você e pela sua entrega, sua dedicação, o seu tempo que você teve nas reuniões, nas nossas conversas, nos bastidores. Obrigada por tudo que você acrescentou nas nossas vidas no dia de hoje. Eu estou muito feliz por estar junto com você aqui, tá, amiga? Muito obrigada por tudo. Gratidão, gratidão. Preenchida de coisas boas, assim como você entregou na nossa vida hoje, tá? Muito obrigada, muito obrigada.